Salve, seres humanos! Estamos aqui no mais um episódio do Headcanon Podcast e o meu Headcanon da semana é que os mangás estão cada vez mais curtos. E no episódio de hoje eu conto aqui com a presença do meu ilustre amigo Nemo, @peixotaku. Ah, folks. O meu headcanon hoje é que os mangás têm que acabar mais rápido mesmo. Perfeitamente. E também com o belíssimo Aurimo. E aí, galera, o meu nome é Aurimo e o meu headcanon é que um final ruim de mangá é menos prejudicial do que um final longo. Justo, é um bom ponto. E galera, nós chegamos no tema do episódio de hoje a partir de uma conversa sobre os fins de grandes mangás recentes. Esses que pareciam estar em seu auge, com um anime bombando, com o mangá vendendo, mas do nada, pam! O mangá foi finalizado. Então, hoje nós iremos debater hipóteses sobre o motivo disso acontecer. Seria isso uma crise econômica do Japão? A Shonen Jump está querendo acabar com o monopólio dos grandes autores? Isso e muitas mais coisas no episódio de hoje, mas primeiro, vamos para os comerciais. Iríamos, se a gente tivesse um patrocinador, mas como a gente tá só no teste, vamos seguir pra aqui, o e-mail de contato tá na descrição. Anuncio. @Headcanon. Galera, por que vocês acham que os mangás atualmente estão mais curtos? Sendo que antigamente, aparentemente, o grande sonho de um mangaka era ter um shonen infinito. Coisa que o autor de Black Clover até comentou uma época atrás que ele planejava que a série dele fosse tão longa quanto One Piece. Não foi só o autor de Black Clover que falou isso não, né? Até o autor de Boku no Hero, o Kohei, falou, tipo... eu queria que superasse One Piece, tá ligado? Esse era o sonho da galera, né? Eu acho que eles sempre falavam disso. Cara... Eu acho que os mangás estão mais curtos por interesse da revista mesmo. Se a gente for parar pra pensar, né, o que tá acontecendo aí no cenário de revista de mangá nos últimos anos, principalmente da Shonen Jump, é que a demografia da Jump mudou. Tem aí diversos mangás longos em produção, né? O próprio Big Tree todo voltando praticamente aí, né? Bleach em anime de novo, mas One Piece ainda tá aí, Naruto com Boruto. Então, assim, são mangás que já são mais antigos e eu acho que isso tá interferindo na demografia. Por quê? Já tem algum tempo que o Japão sofre com a taxa de natalidade baixa. Isso está fazendo o país em geral envelhecer. Então, quando você tem a mesma história ali se repetindo por muito tempo, quem vai ler vão ser sempre os leitores que já estão lendo há muito tempo, né? Então, se o público da Jump antes era de, 12 a 16 anos, hoje em dia é, 14 a 18, sabe? Eu acho que eles têm feito essa parada pra mudar o público leitor, pra tentar renovar o público mais rapidamente. Por isso que eles estão acabando os mangás. É uma boa análise. Eu tava pensando muito mais que era na ideia de fazer uma parada meio Naoki Urasawa, tá ligado? De, poder extrair mais o potencial dos autores, de ver eles criando coisas novas, histórias diferentes, novos personagens, mas vivemos no mundo capitalista e sabemos que visão artística tá pouco se lascando pras empresas. Mas... Ao contrário, as empresas pouco estão se lascando pra visão artística dos autores. O que é triste, né? Quando a gente para pra pensar, a gente vê obras com universos tão amplos, a gente pode comparar o próprio Boku no Hero, do Kohei, com o universo Marvel, que a gente vê que é um universo que tá aí desde a década de 30, produzindo heróis, produzindo histórias, e, saber que tá acabando na faixa de, 500 capítulos, é uma parada... O Boku no Hero foi 400, não? Por aí, né? 400, 500 capítulos é uma parada que deixa a gente com aquele gostinho de quero mais, porque é um universo tão rico. Porém, eu penso, DC tá aí desde a década de 30, o Batman já é um personagem que tem mais de 80 anos, aí eu penso, o personagem tá sendo publicado há 80 anos e tem um monte de história ruim, e aí eu penso, é real, é melhor acabar. Por isso que eu sou do time dos spin-offs. Boku no Hero Vigilante, pra mim, é a melhor coisa que você tem pra se expandir um universo de mangá, tá ligado? Personagens novos, histórias novas e deixa aquele elenco de lado. Eu acho que personagens têm que morrer, mas os universos têm que continuar. Tem que parar de se abraçar a símbolos. Robert Downey Jr., que bom que ele morreu. Não, que bom que o Tony Stark morreu. Mas estão trazendo ele de volta como Doutor Estranho, que é uma pena. Eu até acho que tem um pouco disso que você tinha falado, deles trazerem os mangakas pra escrever outras coisas. Porque se a gente parar pra ver, ultimamente isso tem acontecido um pouco, né? Antigamente era muito difícil um autor de sucesso ter mais de um mangá serializado. E agora eles estão tentando fazer isso, eu acho. Mesmo que seja, parte 1 e parte 2, como foi, por exemplo, com Chainsaw Man. Mas o próprio Fujimoto já tem Fire Punch também, né? Que é outro mangá serializado.
Antes era mais difícil a gente ver autores como, por exemplo, o Togashi, que tem Yu Yu Hakusho e Hunter x Hunter, sabe? Poucos autores realmente escreveram mais de um mangá de sucesso. E isso tem acontecido um pouco mais agora. E são mangás um pouco mais longos, mas também curtos o suficiente, né? Na real, tudo tá acabando por mais ou menos aí uns 300 capítulos, se a gente for parar pra ver. Eu acho que isso é realmente uma nova postura da direção da Jump, porque Boku no Hero passa um pouco disso, mas Boku no Hero foi o carro-chefe da Jump dos últimos 10 anos, né? Então ele chega a 430. Mas Black Clover tá quase nos 400. Demon Slayer acabou em qual capítulo? Vocês lembram? Demon Slayer foi uma série curtíssima. Eu lembro que acabou, tava lançando a primeira temporada. Não, mas 192, não? Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu vou confirmar. 205. 205, quase. Sim, foi publicado de fevereiro de 2016 a maio de 2020. Mas Jujutsu, que é um puta sucesso aí também, acabou com 300 capítulos. Tipo, tá tudo acabando nessa faixazinha de 300 capítulos. Passa um pouquinho, é um pouquinho antes. Você não acha que atualmente os mangakás podem estar adoecendo? Não? Tipo assim, por conta que na reta final de Jujutsu a gente vê que teve um decaimento tão grande com relação a posting, a qualidade de arte, diversas coisas com relação a Jujutsu Kaisen, pelo menos. Mas isso dos mangakás estarem adoecendo não é uma história nova, né? Isso aí sempre aconteceu. E, tipo, é muito engraçado assim, no sentido negativo da coisa. Muito estranho que a gente tenha normalizado tanto isso. Todo mundo fala assim, por que o mangaka fica tão doente, né? Eles ficam doentes porque os prazos são curtos. Eles têm que escrever um capítulo por semana, eles desenham por longas horas, ficam muito tempo acordado. Normalmente eles desenham com tinta, agora que eles estão passando muito pro digital, mas normalmente eles desenham com nanquim, que faz mal pra caramba. Você ficar respirando aquela tinta por muito tempo. E aí eles dormem pouco, comem mal, ficam respirando um bagulho que faz mal. Cara, é óbvio que a saúde dos caras fica ferrada, tanto que a expectativa de vida dos mangakás é extremamente curta, né? Eu não sei se é porque eles estão ficando doentes agora, ou se a gente só tem se preocupado com isso agora porque internet, né? Sim. Porque antigamente isso também acontecia. Pensando agora, antigamente tinham autores com muitas obras, né? Não sei, pelo menos na minha cabeça, existia um lance de que o sonho do mangaka era usar os mangás de trampolim pra ele começar a trabalhar na TV, como foi o caso do criador de Kamen Rider, e por aí vai. Ou não, eu tô maluco. Não sei te dizer isso, não. Por conta que tem até aquela série documental do homem que criava heróis, o Tem Osamu Tezuka. Cara, eu não sei, eu acho que vai depender muito, né? Antes tinha mangás mais curtos realmente, né? Eu acho que os mangás, eles ganham uma longevidade maior, na Jump principalmente, com... Cara, não sei dizer. Você acha que Dragon Ball foi um grande expoente nisso? Por conta que a visão... Eu acho que pode ter sido. De marketing e de empresa do Torishima, em cima do produto Dragon Ball e não da obra, eu acho que ele estendeu a obra e isso deve ter criado um padrão na indústria, porque... Até mesmo quando eu penso em outras obras, eu consigo ver certos arcos que acabam que, parece que tá pensado pra finalizar a obra ali, tá ligado? O torneio do poder do Yu Yu Hakusho, entre outros, tá ligado? Eu não sei, eu acho que já se tinha esse hábito de estender os mangás em um certo nível, à medida que eles faziam sucesso, mas não sei se isso foi criado por Dragon Ball, não. Mas assim... Definitivamente a visão comercial do Torishima mudou muito como eles faziam, né? O Torishima pegou e falou assim, dá pra gente vender muito mais coisa em cima disso. Então, eu acho que foi um pouco por conta disso mesmo que deu essa ampliada. Só que, eu não sei dizer o que tá fazendo os mangás serem mais curtos, mas eles de fato estão mais curtos, né? A gente também envelheceu, né? Tem esse ponto, o tempo passa muito mais rápido. Mas é o seguinte, Nemo. Talvez o segredo, assim, né? O porquê dos mangás estarem ficando mais curtos é justamente uma mudança, da mesma forma que ocorreu na época do Torishima, que tá acontecendo agora. Porque a Shonen Jump esteja mudando a forma de abordagem para com os autores da seguinte maneira: em vez de eu apostar em um autor novo, eu prefiro pegar esse meu autor já consolidado, fazer uma obra relativamente grande com ele e depois pegar esse mesmo autor e fazer uma outra obra, porque eu posso aproveitar o nome dele, do que tentar ficar lançando vários e vários one-shots, talvez sem sucesso, porque de todos os one-shots que saem na revista, quantos realmente são grandes sucessos da Jump? Pouquíssimos. Pouquíssimos, né? Normalmente eles não saem, pra quem não sabe aí, pro ouvinte que não sabe, né? O one-shot, basicamente, é um mangá com uma história curta que o autor lança pra falar assim, isso aqui é uma história que eu pretendo escrever ou eu quero ganhar espaço pra escrever uma história.
Isso não sai na Shonen Jump, normalmente, né? Isso sai em outras revistas da Jump. Por exemplo, a Shonen Giga, que é uma revista trimestral. Mas, assim, realmente, isso faz sentido, né? Isso que o Aurimo tá falando. Porque, assim, se a gente pegar o exemplo de Jujutsu Kaisen, vamos lá. Lançou Jujutsu Kaisen 0. Foi bem. Fomos pra Jujutsu Kaisen. Teve umas alterações por conta da bancada, né? Que orientou o autor a mudar algumas coisas, a adicionar o Yuji, não fazer com o Yuta como protagonista. Mas temos esse one shot de sucesso. Depois a gente tem uma série de sucesso que foi estendida até um certo ponto e acabou. E a gente tem um módulo, que é uma outra série, feita com outro desenhista, mas ainda uma série de Jujutsu Kaisen, que é o terceiro produto de Jujutsu Kaisen que vai muito bem. Tá entendendo? Uhum. Então, em vez de eu ficar procurando um autor que vai ser sei lá, um autor aleatório aí, tipo um autor de Mesh, que talvez vingue uma obra, eu pego um autor de Jujutsu Kaisen e faço ele escrever várias obras. Porque ele tá acostumado com o que o público tá pedindo e o que ele tá fazendo sucesso, entende? Sim. Isso me fez pensar numa parada. Talvez, essa mudança meio abrupta de fazer coisas mais curtas seja um acidente feliz com Demon Slayer. Porque, não, ó, vamos lá, vou pegar aqui o raciocínio, venham na minha onda. Porque Demon Slayer foi um mangá que acabou cedo. Ele acabou, tipo assim, 200 capítulos. Dizem as histórias do Reddit, o autor de Demon Slayer era uma mulher, os pais dela não gostavam que ela tivesse essa profissão, e ela escrevia como anônima, né? Que hoje em dia é muito comum isso na Jump. Quando eles descobriram, ela foi forçada, assim, familiarmente a finalizar a história. Dizem que essa é a história. Só que Demon Slayer foi um dos maiores sucessos da Jump. Lógico que pelo momento ali do que estava acontecendo, pandemia, a animação da Ufotable, da série e tal, depois os filmes. Talvez esse pico do final de Demon Slayer, que foi o momento onde eles falaram, o mangá tá acabando aqui agora, e o auge do anime tenha feito eles perceberem que o final estar saindo ao mesmo tempo que o começo faz o mangá vender mais. Porque Jujutsu Kaisen aconteceu exatamente isso. Que o final tá saindo junto com a segunda temporada. Então, tipo assim, será que não é isso, não? Será que essa parada, que tem esse lado que o Aurimo falou, de pegar e subdividir em várias obras nucleares, que tipo assim, pô, tu pode começar a ler isso aqui agora, porque tu pode pegar módulo pra ler agora, você não precisa ler Jujutsu inteiro. Mas também reutilizar o nome do autor e ao mesmo tempo aproveitar o hype do anime pra você criar o hype do final. Inclusive, eu posso adicionar aqui também o próprio que foi uma polêmica recente, o Chainsaw Man. Saindo o final de Chainsaw Man 2, que é uma segunda obra derivada de Chainsaw Man, ou seja, é o segundo produto de Chainsaw Man dentro da revista, saindo ao mesmo tempo que o filme da Raze. Não exatamente ao mesmo tempo, mas ainda pegando um pouco do hype. Uhum. E se a gente para pensar, por que eles dividiram Chainsaw Man? Porque antes no mangá não se dividia, né? Por exemplo, poderia ter Naruto e Naruto Shippuden, mas não tem. Sim. É só Naruto. O Naruto Shippuden é uma divisão do anime. Mas eles basicamente fizeram Chainsaw Man parte 1 e parte 2. Será que não foi exatamente pra sair o anime? Porque saiu o anime e tava acabando Chainsaw Man. Sim. Tava acabando a primeira parte quando saiu a primeira temporada do anime. Jojo fazendo escola. Caraca, será que é isso? Será que, tipo, eu já tinha percebido que eles estavam pegando esse caminho de finalizar o hype e tal, e usar isso e tal. Só que agora eu tô achando que eles estão ativamente finalizando obras no momento que o anime tá com mais hype pra fazer o que aconteceu com Demon Slayer, que foi, tipo, aquele boom de venda que chegou a passar One Piece em um momento. Mas é uma aposta perigosa, porque Sim. eles podem fazer isso e não funcionar. Não, Sim, E aí funcionar. vai ser um prejuízo grande. Que eu acho que, assim... Mashal acabou antes de ter anime, né? Inclusive, pensando agora. Mas Mesh foi um sucesso meio morno, assim. Foi um... Eu acho que estourou mais foi a abertura, né? Do brim, bom, bom, brim, bom. Sim. Mesh foi um excelente teste, inclusive, se isso for verdade. Sim. Pode ser. Porque é uma obra não tão grande pra ser um furo gigante no orçamento da empresa, mas ainda assim um que você pode ter uma referenciazinha. Aí a partir do que aconteceu com o Mesh, eles pegaram e fizeram, não, tem um caminho aqui, vamos tentar com uma obra maior. Aí foram Sim. pra Jujutsu, por exemplo. Falando em Mashal, eu acho o Mashal uma obra bizarramente ocidental. Mesh é uma paródia de Harry Potter, né? Sim, é uma mistura de Harry Potter com Várias Batman, coisas. quando a gente para pra analisar. Sim, mas... Black Clover. Black Clover é muito alemão quando a gente Não, mas para pra pensar. dentro do Black Clover, já que a gente tá falando daquele assunto dos encerramentos de mangá, na iminência o anime saindo na iminência do final do mangá, Uhum.
Black A Clover tá notícia aí. de que Black Clover tá voltando como anime é verdade? Como Teve um assim? Porque filme. se for, a gente É pode verdade, correlacionar isso com o final de... Vai sair em Black outubro. Clover. A continuação do anime só ia sair quando o mangá acabasse. Porque o anime serve pra vender volume. Pra eles conseguirem vender o volume final, que é o último volume compilado, Black Clover teria que acabar. Black Clover parece que o último capítulo vai sair agora. Tipo assim, vai sair esse final de abril, dos últimos 3 capítulos. Então, tipo, é exatamente o que tá acontecendo, porque o anime vai sair em outubro desse ano. Pronto, real, já uma tem boa uma teoria. fórmula que tá sendo rodada aí na máquina Sim. de fazer dinheiro da Shueisha. São Da- muitas da Nijama. coincidências pra nossa teoria ser pouco infundada, pensando É. agora. A gente só Sim. ganha mais coisas com base nisso. Tudo bem que o Black Clover existe toda uma parada dele ter passado pra Jump Giga, que inclusive eu já mencionei aqui, que é dos one-shots e tal, por causa Mas de o Grey Man problema. também não é da Jump Diga? Eu acho que não. Eu acho que você tá confundindo com é que tem uma outra revista. Né? A outra é, Jump. que é isso, Ultra Jump, isso mesmo. Que é tipo, que aqui também tem Hajime no Ippo, de Grey Man, eu acho que é ela mesmo. Hajime no Ippo é trimensal? Não, Hajime no Ippo é mensal, Hajime no Ippo é mensal. Não é Ah, não, trimestral, pera. é mensal. O de Grey Man, ele é publicado na revista trimensal Jump Ace Key Rise. Ah, entendi. É outra Mas- parada ainda. Sim, mas ela iniciou na essa Shonen última é a lavagem de Jump dinheiro. normal, depois dela foi pra Jump Square, que se eu não me engano lançava mensalmente, e depois foi pra essa trimestral. A Jump Giga, ela é uma revista de one shot. Então Black Clover, ele tem que acabar rápido ali, porque o Tabata tá basicamente ocupando o espaço de novos mangakas que estariam tentando se publicar na revista, sabe? Eu acho que a gente descobriu a fórmula da Shueisha, é exatamente isso. Mas você não vê como faz tudo sentido e encaixa tudo dentro da teoria? Perfeito, mano, encaixa perfeito. Ao mesmo tempo que tem esse lance do final do mangá sair junto com o anime, a gente tem o Tabata, que é um nome já conhecido, estreando numa revista de one shot. Sim. Então, eles estão perdendo um one shot com um nome grande, Sim, entendeu? sim. E não necessariamente tá saindo lá, pode ter sido uma coincidência essa mudança antes do sistema começar a rodar, pode ter sido, mas foi, como você disse, uma coincidência feliz, assim como o Demon Slayer. Essa parada do Demon Slayer bate muito, cara, porque, tipo, foi um cancelamento muito, muito repentino, abrupto, perfeito. Foi uma finalização rápida, tanto que se a gente fosse analisar o que tava rolando, tinha espaço pra mais arcos. O Muzan, ele só chega do nada. Não só tinha espaço pra mais arcos, como, tipo, dá pra você ver que ela, que a autora, ou autor, não sei, enfim, falar autora porque eu tô acostumado com essa terminologia, que, tipo assim, ela falou assim, não, vou jogar eles no combate final e vamos fingir que eles tiveram arcos de personagens. Tanto que, tipo, o Zenitsu só muda. Ele só, tipo, porque a minha impressão seria que teria uma caminhada gradual pra que... Eu acho que o anime, inclusive, ele melhora. Sim, Eu acho que o anime, inclusive, dá mais pacing pra aquilo. Sim, dá, Eu sim, sinto que o que fato. foi adaptado no filme, inclusive, o filme tá mais arrastado do que aqueles capítulos relativos ao mangá, tá ligado? Parece que tem muito mais coisa ali. Aham. Porque o mangá foi muito abrupto. Então eu acho que foi uma parada, tipo assim, foi um sucesso, porque Demon Slayer era muito morno. Gente, tipo assim, não era um sucesso espetacular. Ele era o que Mesh em um certo nível, quando o mangá tava saindo. Popular o suficiente pra ter bastante leitores, mas não era, tipo assim, um grande nome da revista. Tanto que Demon Slayer vira um grande nome quando sai o anime. Não se falava tanto de Demon Slayer, se falava até de outros mangás ali na época. Não mas fazia ideia do... então, Demon Slayer teve mas Demon Slayer, assim, foi um sucesso astronômico, foi um salto bizarro. Lógico, Pronto, que teve... tem uma comparação perfeita com o que tá saindo hoje, que é o Demon Slayer, o que foi o Demon Slayer na época, que é o Kagurabachi. Kagurabachi. É exatamente a mesma coisa. É exatamente a mesma coisa. Que Kagurabachi... Só que o Kagurabachi ainda teve um hypezinho em cima do meme Então, o John Kagurabachi. E Kagurabachi quase foi cancelado, tá? Kagurabachi quase foi cancelado, só não foi cancelado pelo Twitter. Isso aí é uma outra história, mas enfim. Surgiu o meme, né? O melhor mangá da Jump, que era foi o genericão. E isso fez os japoneses darem mais atenção pra Kagurabachi, e aí as vendas subiram e não foi cancelado. O japonês se perguntando, como é que o ocidental conhece esse mangá se nem foi lançado lá ainda? Eu acho que isso bate muito, cara, porque, tipo, Demon Slayer faz essa subida bizarra, e aí Jujutsu, que já tava saindo a primeira temporada, demora muito pra sair a segunda. Sim. Nossa, Tipo, demorou muito pra sair a segunda Demorou temporada de muitos Jujutsu, anos, pensando cara. Não foi, tipo, no ano seguinte, igual tava sendo com Boku no Hero. Demorou muito. Teve um Demorou anime que foi muito mesmo. popular e demorou 4 anos pra vir a segunda temporada, né? Eu não lembro qual que era. Qual? Não tô lembrando também. Eu não lembro, mas teve um que eu lembro que foi muito popular e demorou 4 anos pra vir a second season dele. One Punch Man.
Não, eu acho que é esse mesmo. A primeira temporada de One Punch Man saiu em 2015. Foi, One Punch Man foi. One Punch Man 2000 demorou demais, pô. Foi 2015, 2016, lá pra 2019 que saiu a segunda temporada. Que época, meus amigos, que não volta. Saudades. Ô galera, mas vendo essa teoria suas aí do... O finalizar a obra no anime é um boost pra hype. Mas vocês não acham que antigamente o que pode ter feito os mangás durarem mais é o fator anime? Porque na época eram animes contínuos, né? O autor tinha que fazer capítulos enquanto o anime fazia sucesso pra dar material pra eles, Então, fora coisas a mais pra eles poderem sim. fazer fillers. Então, Naruto, por exemplo, ele durou 15 anos na TV, porque eles assinaram um contrato com a Pierrot que eles tinham que durar 15 anos. Tanto que quando acaba o contrato, Naruto acaba instantaneamente. O Kishimoto, ai meu Deus, faz ele se casar. Não, é um negócio que, tipo assim, bate certinho a data que ele assinou o contrato com o início da Guerra Ninja, e aí dura esses 15 anos na TV, o Naruto Shippuden, e aí quando acaba esses 15 anos o mangá acaba, sabe? Não se coincidiu o lançamento do último capítulo de Naruto Shippuden com o lançamento do último episódio do anime? Não foi na mesma semana, assim? Pô, acho que... não lembro. Não sei te falar isso não, cara. Na minha cabeça foi, mas eu não sei, não tenho certeza não. Eu tenho essa pica na época porque eu lembro que foi na época que eu comecei a assistir, 2017, que finalizou o anime, não? Ou eu tô doidão? Cara, não sei, velho. Não sei te falar, Fux. Não sei te falar. A forma de consumo mudou, né? Porque antes os animes passavam na televisão, eles ficavam sendo exibidos por longos períodos de tempo, pra que se tivesse esse descobrimento quase passivo, vamos falar assim, de tipo, isso aqui tá passando, vamos ver esse mangá? E a pessoa pega. Porque toda semana passa Naruto naquele tal horário. Só que atualmente não é assim mais, né? Agora nós temos os animes saindo nas plataformas de streaming. Sim. Então as pessoas vão ter contato com o anime por livre, espontânea vontade / algoritmo, né? Então, tipo, vai sair ali o anime inteiro. É essa parada mesmo de Demon Slayer, de, tipo, sai o final no maior momento de hype do anime pra vender muito, 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 muito mangá. Eu acho que, porque sempre foi essa intenção, o salto que a galera sempre quis fazer era converter telespectadores para leitores do mangá. Sim. Sempre foi esse o objetivo de anime. E é genial porque deu certo, chama o autor pra fazer uma segunda parte, uma continuação, Exato. seja lá o que for. Exato, que foi o que aconteceu com o Chainsaw Man. Tipo assim, subiu aqui, finalizamos. Não, chama lá, continua. E foi exatamente o que aconteceu Começa lá E não com precisa editor. estender. Exatamente precisa isso. estender. Não precisa estender que nem o Naruto foi. Sim. Mas vocês acham que isso faz bem pras obras? Porque, honestamente, assim, eu acho que é até meio positivo esses finais mais curtos. Eu concordo do ponto de vista artístico da parada. Porque o autor, né, vai ter mais liberdade pra trabalhar um conceito que ele acredita que seja interessante. E da mesma forma que, se não der certo pra empresa, a empresa pode ou cancelar, ou se der muito certo, fazer dar uma nova oportunidade pra uma nova obra, no mesmo universo, ou em um universo à parte, que seja. O autor também vai ter essa liberdade, porque tem uma coisa interessante que eu quero trabalhar aqui, mas eu acho que não cabe. Nesse próximo possível universo eu posso trabalhar. Como foi talvez os alienígenas em Módulo, ou o Demônio da Guerra em Chainsaw Man 2. Pô, e eu achei Módulo muito foda. Tipo, de verdade, assim, eu achei enxuto. Eu não gostei tanto da conclusão no final, mas eu achei, em geral, assim, uma parada muito diferente, sabe? Eu gostei muito de como saiu. A experiência de ler Módulo foi muito legal. Toda essa teoria, né, pode avançar para um futuro em que a gente vai ter os one-shots sendo lançados dessa forma. Faz um volume aí a gente vê. Se esse autor der certo, ao invés de ele fazer uma obra longa, ele faz um outro one-shot dentro do mesmo universo. Eu consigo enxergar isso acontecendo mesmo que seja muito difícil. Eu consigo imaginar um mundo onde a one shot ela vira um piloto animado para streaming e aí eles avaliariam com base nisso. Eu acho que ficaria muito caro. Eu acho bem Mas o que vocês acham do também. mercado de filme, então, tá ligado? Como se fosse Filme Jujutsu interessante. Zero. Lança filmes dos negócios e vê no que dá. Lança vários one-shots, aí o one-shot que for melhor, ele tem um filme. Eu acho que o Sim. meta agora dos caras é fazer filme, né? Esse é o meta. Porque, justamente. tipo, eles perceberam que dá muito dinheiro. Dá muito dinheiro. Kimetsu gerou bilhão lá no Japão, né? Pô, isso daí, cara, é uma parada muito engraçada. Porque pra economia japonesa, isso é a salvação. Porque os caras estão entrando numa crise econômica bizarra. A economia do Japão, ela tá dependendo muito de mangá. Tipo, Dragon Ball não pode acabar, senão o Japão quebra. Eu não sei se vocês estão ligados nisso. Não, E One tô Piece? ligado. É porque... Eu não tô ligado disso Não, também. é sério, de verdade. Dragon Ball não pode acabar
porque a economia japonesa depende de Dragon Ball no momento, em um certo nível. Cara, então aquele meme do anime, mangá e hentai realmente é real? É real mesmo. Meu Deus. Existe a possibilidade do governo japonês lançar a sua própria revista de mangá? Cara, eu acho que não. Eu acho que eles simplesmente incentivariam as que já existem, sabe? Sim, sim. Mas aí não poderia virar um trem meio cyberpunk, de tipo a indústria, as empresas poderem, como é que fala? Afetar a política? Literalmente, a gente já vive isso, Fux. Vou te falar o que vai acontecer, Fux. O que pode acontecer nesse cenário. Benefícios fiscais para estúdios de anime. O Futebol não precisa mais sonegar imposto. Não precisa mais pagar imposto pro governo japonês enquanto estiver circulando dinheiro. Mas, se eu não me engano, não tinha um lance de que Kimetsu no Yaiba, por ser um anime patriota, ele ganhava um incentivo fiscal já, tá ligado? Por ser uma obra que retrata o Japão? Cara, não o suficiente, aparentemente. Cara, o lance do seu anime patriota eu sei que ajudou muito a ter um encontro geracional muito grande. Muito por isso que é atribuído um sucesso, assim, pra Kimetsu, né? Porque a gente não consegue entender muito bem por que Kimetsu foi um fenômeno. Claro que a gente consegue entender pela pandemia, momento e tempo, mas por que ele tem essa... Ele carregou tanto, né? Tanto apreço, assim. Tem um pouco dessa questão de retratar uma época que os avós viveram e os netos gostarem de uma coisa assim, sabe? E aí tá tendo esse encontro geracional ali no Japão, que foi uma coisa boa pro anime e pra popularidade do mangá. Interessante isso. Considerando, inclusive, como não aparenta ser, mas narrativamente falando, a história de Demon Slayer se passa muito próximo do nosso tempo presente. Tanto que no fim a gente vê o choque geracional acontecendo, a gente vê exatamente isso que aconteceu no Japão acontecendo nas páginas do mangá. A gente vê o nosso mundo moderno e como o passado afetou todo aquele core. Um exemplo assim mais simples de entender, né, pra quem não viu o final do mangá e tal, é a cena deles vendo o trem pela primeira vez. Porque, tipo, o Japão tava entrando na Revolução Industrial, então quem morava no interior não é a mesma Revolução Industrial, não é da mesma época da Revolução Industrial inglesa, tá, gente? Mas, tipo, eles estavam entrando nesse momento onde tinha a crescente de Kyoto e Tóquio e tudo mais. Inclusive, a gente vê isso no anime de Demon Slayer também, quando o Tanjiro vai pra cidades grandes. Mas, tipo, quando eles encontram o trem, o Tanjiro que mora no interior nunca viu aquilo, né? Sim. Tipo, é um negócio assim, caralho, que porra é essa, né? De onde isso veio? Então ele é repreendido pelas autoridades por carregar uma espada, que é algo super comum pra ele. Super comum pra ele. Então tem muito disso em Demon Slayer, eu acho isso muito bacana. Eu acho que por isso que também teve um pouco desse sucesso. Mas eu acho realmente que esses cortes, assim, esses mangás mais curtos, fazem bem, porque a gente já até tava falando disso no off-topic, né? Eu acho que isso fez muito mal pra Naruto, por exemplo. Sim, com certeza. O Naruto foi estendido ali, a gente já falou disso aqui no podcast também, foi estendido pra ficar 15 anos na TV. E é o momento da obra que mais gente fala, pô, aqui não ficou legal, que é a Guerra Ninja. Tipo, é melhor um final precoce do que um final empurrado com a barriga. Eu, pelo menos, acho. Isso é exatamente o que o Aurimo falou no início do podcast. Na verdade, eu falei, é melhor um final ruim do que um final estendido. Estendido. Porque se você for pegar Naruto, ele acaba, o Naruto sendo Hokage, e é um final, todo mundo fala mal, que é um final ruim. Eu não acho tão ruim assim, mas, visão geral, o Naruto casado com a Hinata, se tornando Hokage. Se Naruto tivesse acabado no arco do Pen, e a gente tivesse um time skip do Naruto adulto virando Hokage e casando com a Hinata, acabaria do mesmo jeito. Seria o mesmo final ruim, entre aspas, e não teria toda a encheção de linguiça da Quarta Guerra. Eu acho que vem essa sensação de ser ruim, vem muito mais de uma frustração, porque os mangás trabalham muito em cima de expectativa. Kishoku Tenketsu é muito sobre isso também. Sobre gerar expectativa sobre a próxima página, sobre o próximo capítulo. Você ter um hype. E aí quando você vai estendendo, você vai jogando esse hype pra frente. Vai jogando esse hype pra frente. E aí nada vai suprir esse hype. Vai chegar uma hora que, tipo assim, qualquer coisa que acontecer não vai suprir o hype e a expectativa que foi gerada. E aí o cara fala, nossa, eu fiquei 10 anos lendo isso. Pra isso, existe uma coisa ali que, tipo, todo um contato da pessoa com a obra, ela acaba perdendo por causa desses finais frustrantes, né? Que, tipo, pô, se a gente for parar pra ver, o Naruto virar Hokage era literalmente o sonho dele. Não tem como isso ser ruim. Mas o que frustra a galera, né? O que faz o final ser ruim, eu acho que é o que vem antes. Que eu acho que é a mesma coisa que acontece com Boku no Hero, é a mesma coisa que acontece com Jujutsu também, de uma certa forma. Vem dessa frustração da galera de esperar
esperar que vá acontecer algo muito diferente e esse hype foi sendo jogado pra longe, sabe? Porque estender acaba aumentando a expectativa, né? Se já tá tudo planejado desde o começo, ele está estendendo porque vem algo a mais do que o que estava planejado, sendo que não necessariamente. Sim. E também, é bom a gente falar, essa coisa de o mangá tá planejado desde o começo é uma mentira, tá, gente? É tudo improviso. 90% é improviso, tá? Eu vou até recomendar um canal aqui pra vocês, que deixa eu só pesquisar o nome dele certinho. É um brasileiro que realmente faz mangá pra revista japonesa, por incrível que pareça, isso não é difícil de acontecer. É aquele daquela revista. É aquele que da história dos bonecos tem tipo umas ferramentas que tá ligado com a alma deles? Não acho que não sei se é esse não. Ele fala muito de. Ele estudou bastante sobre toda essa questão do. Só preciso achar o nome dele aqui. Toda essa questão de fazer mangá, de como os autores improvisam e como muito do mangá é sobre essa arte do improviso. Calma aí que eu acho aqui. Alguns momentos depois. Lembrei, rapaziada, lembrei o nome. É Canal do Izu. Eu não sei exatamente onde ele trabalhou, se ele já trabalhou, mas ele fala muito da indústria, ele fala muita coisa legal. Ele já trouxe muito essa perspectiva de que, cara, os mangakas, eles improvisam grande parte do que tá acontecendo. Tudo ali é em um certo nível improvisado. Claro que o cara tem um conceito que ele quer seguir e tal, mas a genialidade dos caras tá em te enganar pra você achar que tava tudo ali sempre, sabe? É meio que isso. Mas vendo sobre essa perspectiva de que atualmente as obras estão sendo encurtadas para ganhar mais engajamento com o anime, tem alguma obra que vocês acham que, tipo, poderia ter acabado antes e finalizaria melhor? Eu, por exemplo, eu acredito que Naruto é uma obra, como o Nemo comentou, que se finalizasse no arco do Pain, não mudaria nada da história. Eu discordo porque eu acho que mudaria sim, porque finalizaria muito melhor do que finalizou, tá ligado? Todo o arco da Kaguya, pra mim, eu acho que é um pano pra manga que encaixaria muito bem em Boruto e eu acho que poderia ser mais bem explorado com flashbacks, tá ligado? Pô, coisas do passado do Naruto que aconteceu nesse meio tempo. Como que o Naruto perdeu o braço? Por que o Sasuke agora tá na vila? E por aí tinha vai. umas coisas em aberto ali, né, no arco do Pain, mas eu acho que faria bem pra história terminar ali se eles trocassem o personagem do Nagato pelo personagem do Obito, que basicamente é o mesmo personagem, sabe? Ao invés de... Interessante que tanto o Nagato quanto o Obito são reflexos distorcidos do Naruto. Exato, porque eles são basicamente o mesmo personagem, assim. Vamos pensar da seguinte forma, o ataque do Pain provavelmente era pra ser o último. E as outras paradas das vilas deveriam ter acontecido antes. Só que, considerando que o Kishimoto assina um contrato com a revista e estende ali pra passar 15 anos na TV, ele pega e fala, tá, deixa eu fazer esse final aqui que eu tinha pensado primeiro e começar a trabalhar com esses conceitos aqui que eu já tenho em aberto e fazer mais pra frente. Então, tipo, imagina um mundo onde já aconteceu parte ali da politicagem que tem ali depois da Guerra Ninja, tal, e o grande finale, a luta final ao invés de ser o Nagato, o Obito destruindo Konoha e o Naruto salvando Konoha. Cara, é o final perfeito. É o final perfeito, assim. Claro que aí eu já tô brincando de ser engenheiro de obra pronta, né? Mas, de fato, eu acho que mesmo que acabasse ali no capítulo do Nagato do jeito que tava ali, se finalizasse umas pontinhas soltas, seria um final melhor do que foi. Não duvido. Sim, concordo. Inclusive, eu acho que o engenheiro de obra pronta funciona aqui nesse caso especificamente porque provavelmente o Kishimoto tinha isso planejado. Não exatamente isso, mas algo parecido. Eu acho que esse lance de engenheiro de obra pronta é uma parada que estúdios de anime tinha que ter culhão pra fazer, tá ligado? Tinha que conversar com os estúdios, tinha conversar que mudar, com o autor, né, as coisas. E falar tipo assim, Sensei, a sua obra finaliza em tal momento, mas tem algo que você gostaria de mudar? Adicionar, retirar, tá ligado? Isso é uma coisa que quase aconteceu com Hunter x Hunter, né? De 99. Ia ter um final alternativo ali. Sim. Em Barakamon, não é Barakamon. É aquele lá dos mangakas do mesmo autor de Death Note. Mostra Bakuman. que... Bakuman. Mostra que quando o Eiji ganha a proposta de anime muito no início do mangá, ele fala, pô, vai ter que colocar fillers pra encher a história. Mas eu tenho conceitos que eu descartei da história que vocês podem inserir. E eu posso criar coisas novas, rapidamente. Eu acho que isso é uma parada que poderia ser adicionado. Como foi adicionado em Black Clover, adicionando um arco relativo a uma light novel. Eu acho que quando tem esse trabalho em conjunto é muito, muito bacana. De novo, falando sobre Bakuman, né? Isso aconteceu muito em Fullmetal, pensando agora. Eu lembro que tem até um capítulo extra do mangá da autora comentando sobre. De novo, falando sobre Bakuman, cara, tem uma parada que eu acho muito legal, assim, que Bakuman quase que fala a história que era pra ser a história de Death Note, né? Que era, tipo, era pra ter acabado no L. Pelo menos é essa a impressão que dá.
Que pra quem não sabe, Bakuman é um anime sobre como os autores de Death Note escreveram Death Note. E, claro, que com muita fantasia ali no meio. Mas é muito legal pensar que eles foram engenheiros de obra pronta no live action. Que o live action de Death Note, não da Netflix, tá, gente? O live action japonês de Death Note é o que provavelmente era pra ser o final original do anime, que é a derrota do Kira ali justamente quando no mangá ele mata o L, tá ligado? Não sei se vocês já viram esse live action, mas isso aí é um assunto pra outro vídeo. Eu não vi. Aí vamos prometer aqui o podcast de live action de novo, tá ligado? Mas, dito isso, ignorando Naruto, falam obras de vocês que vocês acham que deviam ter finalizado antes. Posso falar? À vontade, meu mano. Manda. One Piece tinha que ter acabado muito antes, rapaz. Pra mim, One Piece devia ter acabado no CP9. Cara, One Piece... No novo mundo, com uma matando geral. O One Piece, eu acho que ele se estendeu tanto, mais tanto. Cara, a fandom não gosta de ouvir isso, mas não é mais a mesma obra. Um detalhe simples que me indica isso, que eu consigo ver, assim, como que as coisas mudaram e como que a obra foi reformulada várias e várias vezes e ela meio que se perdeu, entre muitas aspas, porque eu acho que o Oda ainda consegue manter a parada bem coesa com a mensagem que ele quer passar, é o significado que era encontrar o nome do Gold Roger em Skype. Tipo, vocês lembram do Log Pose, né? Não. Positivo. O Log Pose é a bússola que só funciona na Grand Line, que ela vai de ilha em ilha, ela vai redefinindo rota, né? Então, Sim. tipo, você tá navegando a esmo, você não sabe pra onde você tá indo e não tem como você mapear pra onde você tá indo, a não ser que você tenha um Eternal Pose, que seria a bússola que aponta especificamente pra aquela ilha. Só que existem caminhos diversificados e você pode estar seguindo o mesmo caminho que alguém já fez. Quando eles chegam em Skypiea e eles encontram o nome do Roger, significa que eles estão fazendo o mesmo caminho que o Roger fez. Tipo assim, eles estão indo pela rota que ele fez, tá ligado? Eles estavam, tipo, muito mais perto. Só Sim. que tudo isso imbica pra Sabaody, que é a entrada pro novo mundo. Todo mundo tem que parar em Sabaody. Ou Sabaody, cada um fala de um jeito. Mas, ou seja, toda essa parada de nós estamos perdidos no mar, volta pra, tipo, não, todo mundo chega aqui e começa de novo. É um reinício da obra, né? É um reinício, é literal um reinício da obra. E o ano é outro reinício da obra. Porque, ó, como que começa o ano? Eles estão subindo uma cachoeira pra entrar num país, todos eles se separam e o Luffy vai encontrando um a um do pessoal da tripulação e reapresenta quem foi o Ace com um flashback, reapresenta os Chapéus de Palha com nome e contexto do que eles são e suas profissões. E a gente vai conhecendo um a um deles de novo. Eu vou falar um bagulho absurdo aqui. Se a gente pegar, assistir One Piece até Sabaody, na verdade até Amazon Lily ali, na hora que vai ter o time skip, se você pular pra aquele comecinho de Wano, que é onde tem o Marco explicando o que aconteceu na Guerra dos Melhores, a morte do Ace e tal, você não perde quase nada. Todo o time skip ali é basicamente um filler. Você perde o quê? Você perde quem é o Sabo, mas nem tanto também, porque você já viu o flashback do Sabo. Você perde o negócio do Gear 4, que também foi jogado fora, então tanto faz. Então, tipo assim, cara, faz parecer que o time skip é um grande filler, pô. O time skipper, não ironicamente, é a pior parte de One Piece pra mim, porque eu acho que quebra muita coisa. Designs, conceitos, pô, o Chopper ser um monstro gentil, ele vira uma criatura fofinha, que pra mim é uma parada que fazia o Oda merecer um tiro na nuca, tá ligado? O Frank Corroborando some... aqui com a loucura do Nemo um pouco, o próprio Oda falou, pô, pode começar a assistir a partir de Egghead. Pois é, porque, mano, o David Jones tava certo, tá ligado? Podia pegar de Wano, tá ligado? Irônica, a primeira vez que é a primeira vez que ele tá certo é nessa maluquice, pô. Porque, tipo, mano, o que você perde? Tipo assim, o que você vai perder? Você vai perder o lance do Sanji com os irmãos dele. Mas não tem tanto problema também, porque... Tem um revival disso na luta contra o Queen. Exato. Tenta pensar o que você vai perder de relevante. Nada. Eu não consigo ver nada que, tipo assim...
Cara, Nossa, tem isso daqui vai- momentos específicos. Tipo, o Raizou tá vivo, tá ligado? Momentos Sim. específicos. Mas no contexto geral, aqueles momentos são ínfimos. E eu vou te dizer, ainda faz mais sentido isso, porque em Sabaody a gente tem o encontro do Kid e do Law com o Luffy. E em Wano é onde eles vão lutar juntos pela primeira vez. Então parece que é só muito amarrado. Tipo, acabou de apresentar os personagens e eles estão lutando juntos aqui. Assim, tem uma coisinha, que é a aliança do Law e do Law e do Luffy. Do Luffy. Mas isso poderia ser explicado lá dentro. Pô, o Law tá fugindo aqui, tá em perigo, o Luffy acabou de chegar, conseguiu ajudar o Law em alguma coisa, eles dois se uniram pra derrotar o Kaido. Aí o Kid chegou depois. É só isso mesmo que perde. A gente só perde um pouco da introdução do Law e do Luffy, tá ligado? De aliança, assim. Porque também, cara, os arcos, o pessoal fica batendo muito nessa tecla de que, tipo, não, mas é porque os arcos do time skip referenciam os arcos antigos. Mas não, eles não só referenciam, eles são reproduções dos arcos antigos. O Oda só escreveu a mesma coisa algumas vezes. Cara, eu fico puto com como ninguém parece ligar pro fato de que Alabasta é só Dressrosa, mano. É tipo, É o mesmo plot. é o mesmo Contrário. plot. A É o galera mesmo- vive zoando Bleach, que os arcos são todos iguais, mas pô, One Piece tá vivendo de repetição há tempos, tá Mano, ligado? não, Dressrosa é o mesmo plot no nível de, sim, troca a Vivi pelo Law, mais ou menos também, porque depois tem a Rebeca, mas é tipo, ele que é o cara que vai falar o negócio E lá o do Flamengo infiltrado. pelo Crocodile. E o do Flamengo pelo Crocodile. Cara, quando você bota a Vivi, a Rebeca lado a lado e o pai das duas lado a lado, é o mesmo boneco também. E troca a gaiola pela bomba do Crocodile. Mesma finalização também. Mesma finalização. Tipo, cara, é bizarro, é o mesmo arco, mano. É o mesmo, é tipo só Aí chega um encheção de marinheiro linguiça. pra atrapalhar e ao mesmo Sim, tempo prender o cara no sim. final. Sim, é a mesma coisa. E o Fugitório é só o Smoker. É isso, mano. É a mesma Vegetório é o coisa. Smoker da nova geração. É só a mesma coisa. Mas e você, meu caro Orimo? Que mangá você acha que devia ter acabado mais cedo, meu querido amigo Orelha de Veludo? Cara, vamos lá. Correndo o risco de parecer um pouco clichê, eu vou ter que dizer: Shingeki no Kyojin, Attack on Titan, foi um dos finais mais pessimamente recebidos pela comunidade, e eu acredito que teve algumas oportunidades do mangá se encerrar. Vamos lá. Cena do porão. Descobrimos que a humanidade prosperou lá fora, e aí a gente tá preso aqui. Poderia ter acabado ali e feito um filme depois, com o Eren indo pra lá, descobrindo toda a verdade, mas não resultando no estrondo, e sim resultando em um outro final. Chegando lá, no início da invasão, o Eren conseguiu pegar o Titã Marcelo de Guerra. Agora ele virou uma ameaça pra humanidade. Ele podia só fazer um jogo político ali. Não mexa com Parades, senão eu vou soltar o estrondo, tá ligado? Morreu ali. Em vez de ter todo aquele lance, que no final não resultou em nada. Esses dois pontos, tanto um final político, quanto um final em aberto, faria muito mais sentido. Até o final do live action, que era tudo alienígena no final das contas, faz mais sentido. Caralho, tem isso no live action? Tem. Meu Deus. No fim das contas, o Japão sempre acaba com alienígena. Eu acho que o Japão tem uma fobia com alienígena porque é assim que eles veem os estrangeiros. É Jujutsu Kaisen. Quê? O Jujutsu Kaisen módulo é exatamente isso. É. Os alienígenas são só uma metáfora pros estrangeiros. Vocês acham quem tem uma metáfora mais hardcore pros estrangeiros? Os japoneses ou o Lovecraft? Porra, Fux. Gente, Aí... Não, é porque eu li Call of Cthulhu pela primeira vez. Por isso que eu mencionei isso. E o Lovecraft é comicamente racista em todos os momentos da história. Sim. Tudo é ou é um mestiço, ou é um cara negro, ou é um cara negro que é animalesco, ou é um cara negro que tá fazendo um ritual, ou é um cara negro que tá ficando maluco. Ou é só um italiano que mora numa vila pesqueira. Bizarro. É. Bombastic Side-Eye. Eu quero finalizar esse podcast aqui recomendando um mangá que eu comecei a ler recentemente, creio eu que ele seja mensal, que é o mangá Love Bullet, que é um mangá muito fofinho, muito legal, mas que parece que a trama tá ficando mais densa agora, o que é natural desses mangá bobinho. Onde a trama é basicamente, se você morre sem se apaixonar, a deusa do amor vem e te converte num cupido. À medida que você faz pessoas se apaixonarem, você ganha pontos que pode fazer você voltar à vida. Interessante. Eu acho legal. Tem um vídeo no meu canal, vamos ver. Eu vou recomendar uma obra antiga, que é uma obra que eu tô adentrando um pouco mais atualmente, relembrando as minhas origens, que foi o segundo anime que eu comecei a assistir vendo o anime, de fato, sem ser na TV aberta, que é The Gray Man. Então, se você não conhece The Gray Man, eu aconselho a dar uma oportunidade. Tem o mangá rolando aí, tem o anime, e é uma obra bem legal. Fala sobre exorcistas e tem um clima mais vitoriano, assim, por assim dizer.
uma coisa mais sombria, meio gótica. Bem Tim Burton das ideias. Bem Tim Burton das ideias. Eu vou sair da zona do anime e do mangá e vou recomendar o que seria um anime de futebol excelente, mas na real é uma novela de futebol que teve um revival esse ano, que é uma novela que tá disponível no Disney Plus. Isso não é patrocinado, quem dera se fosse, mas é 11, que é basicamente um anime de futebol, só que é em novela. É sobre pessoas indo jogar numa escola específica, disputando um torneio interescolar. E é isso. Só que é muito bom. Saiu, inclusive, um revival aí agora no Disney Plus. E eu não sabia disso. Eu tinha terminado de assistir recentemente. Tem 3 temporadas a primeira parte. E a segunda parte tem 1 temporada. Fica a recomendação. É só 11, rapaziada. Mas foi isso, galera. Esse aqui foi o episódio de Headcanon Cast, o piloto número 3, onde nós falamos Número 3. Realmente era evangelho o tempo todo. Sim, o piloto número 3, onde os mangás deveriam acabar mais cedo, a nova forma de lançamento da Shonen Jump, os filmes estão acabando com os mangás. Tudo isso nesse episódio, você ouviu, mas lembrem-se, não considere nada que nós falamos como fatos, pois as nossas fontes são as vozes das nossas cabeças. Sim, e gente, vocês aí que estão ouvindo, se quiserem comentar qual pra vocês é um anime que deveria ter acabado antes, ou qual a sua opinião sobre Naruto, Shingeki no Kyojin ou One Piece, fique à vontade pra comentar aí nos comentários, a gente vai ler todos. E quem sabe também perguntar alguma coisa pra gente responder no próximo Headcanon. Comenta aí tanto quem tá no Spotify quanto quem tá no YouTube. Dá pra comentar nos dois, hein?